Abacuque capítulo 3, versículos de 2 a 4 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Amém? Abacuque, ele foi um profeta que ele viveu aproximadamente um pouco mais, quase 600 anos antes de Cristo. Mais ou menos 570 anos antes do nascimento de Jesus. E os estudiosos concordam, numa grande maioria, nem todos, não é unânime, não existe uma certeza absoluta, mas muitos concordam que ele era contemporâneo do profeta Jeremias. Então, enquanto Jeremias estava profetizando, Abacuque também estava nesse período. Acredita-se que ele é contemporâneo por algumas coisas que ele narra, que ele diz nas escrituras, algumas coisas a qual ele se refere, a forma da narrativa dos problemas sociais que Judá estava enfrentando naquela época, nós vemos que são similares às coisas que Jeremias narra também. A narrativa dele, principalmente que Abacuque, ele escreve sobre a iminência da invasão dos caldeus. Os caldeus viriam contra a nação, eles viriam contra Judá, e Abacuque começa no capítulo 1 e 2 falando sobre isso, falando sobre a iminente invasão. Então eles estão prestes a receberem a primeira invasão dos caldeus. E isso Jeremias também profetiza. Jeremias fala dessas coisas, é quando Deus diz para Jeremias que eles seriam levados para a Babilônia. Babilônia dos caldeus, né? Eles seriam levados para a Babilônia e lá eles ficariam cativos por 70 anos. É o que Deus fala através do profeta Jeremias. E aqui Abacuque, ele começa aqui no versículo 2, né? O versículo 1, ele fala que a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Esse Sigionote é uma palavra em hebraico bem peculiar, ela só aparece nesse lugar na Bíblia, e na realidade ela aparece como introdução do Salmo número 7. Ele aparece lá como uma introdução, como se esse nome aí, né, Sigionote, ele fosse um cântico específico para ser cantado de uma certa forma. Tinha uma regra para ser, ele fez na realidade quase que um salmo. Ele está dizendo aqui, Sigionote é uma forma de apresentar uma oração através de cânticos. Então, em algumas versões, vão traduzir isso para cantar com coro, com instrumentos, é uma oração para ser publicada, para ser cantada em público, para ser cantada em jogral, cada um falando bem, enfim. Nós vamos achar várias interpretações diferentes. Também é uma outra palavra que na realidade não se tem muita certeza do que é, mas que sim, que é uma oração pública, não é uma oração que ele fez privada, é uma oração que ele queria que fosse conhecida, uma oração que de alguma forma fosse um cântico, fosse cantada pelas pessoas, e isso não se tornou um salmo, senão estaria no livro de Salmos também. Você ia encontrar a oração de Abacuque lá em um dos salmos. Ele não foi salmo, foi posterior aos salmos. Nós sabemos que a maior parte dos salmos foram feitas pelo rei Davi, e Davi viveu muito tempo antes disso tudo aqui, né? Muitos séculos antes desse acontecimento. Os salmos já eram, os cânticos de Israel já eram cânticos formados. Nós sabemos que lá nos salmos tem alguns salmos que foi o próprio Moisés que fez, que também estão no livro de Salmos, e alguns salmos dos músicos da época. Os músicos, eles compunham salmos e já estava compilado. E aqui Abacuque fez algo muito parecido. Por isso que o versículo 1, ele dá essa introdução, dizendo que é uma oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, ou de uma forma cantada. Era um salmo, ele quis fazer um cântico novo e fez essa oração. E ele começa a oração falando o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele começa orando dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor disse, eu ouvi, eu ouvi. Não é uma oração que sai de maneira, vamos dizer assim, não é de uma maneira pessoal.
Abacuque, ele não vai começar a falar dos problemas dele. Abacuque, ele não vai entrar na presença de Deus apresentando os problemas que Judá estava passando. Não. Ele não vai falar dos seus temores, ele não vai falar dos seus receios, das suas dúvidas. Não. Abacuque, ele entra na presença de Deus falando: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Ouvi. Deus falou algo. Nós não sabemos se foi exatamente para ele, ou se de repente ele até tomou conhecimento do que Deus falou através do profeta Jeremias. Nós não sabemos em que ponto ele ouviu, mas de alguma forma ele está entrando na presença de Deus falando: Senhor, eu tomei conhecimento do que o Senhor disse. Eu ouvi, eu tomei conhecimento, eu estou ciente do que o Senhor tem dito, do que o Senhor está dizendo. É como eu e você, se nós lermos as Escrituras, eu leio algo na Bíblia que confronta a minha vida, que confronta a forma como eu estou vivendo, que de uma forma ou de outra Deus fala dos caminhos que eu tenho andado, e eu leio aquilo, eu falo: caramba, Senhor, eu preciso mudar, e eu entro na presença de Deus falando assim: Senhor, eu li hoje na tua palavra que eu estou errado, eu li hoje nas Escrituras que eu preciso de mudar minha vida. Vocês estão entendendo? Ele entrou dessa forma: Senhor, eu ouvi a tua palavra. O que ele vai falar com Deus agora, ele está dizendo: o que nós vamos conversar, Senhor, é a respeito do que o Senhor disse. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as minhas necessidades, nem com os meus problemas. Tem a ver com o que o Senhor está dizendo. Ele fala: eu ouvi a tua palavra, eu ouvi, Senhor, eu tenho ouvido, eu estou atento. Não, eu tenho ouvidos, né? Eu tenho ouvido, o Senhor tem falado e eu tenho acompanhado. Eu vou lá num lugar e ouço uma mensagem, um pregador falar alguma coisa, e aquela mensagem me confronta. Aquela palavra, ela vem de encontro a coisas que eu não deveria estar agindo daquela forma. E aí eu entro na presença de Deus com o coração contrito e falo: poxa, Pai, eu ouvi a tua palavra nessa manhã, e a tua palavra falou comigo. A tua palavra me mostrou que eu tenho vivido de uma maneira que não é correta, uma maneira que não te agrada, mas eu ouvi. Eu só estou tomando essa decisão, eu só estou entrando na tua presença dessa forma, eu só me sinto arrependido porque eu ouvi a sua palavra. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, qual é o nosso parâmetro? Qual é o parâmetro que eu tenho de certo e errado? Qual que é, queridos? Depende. Muitas pessoas vão ter o parâmetro de certo e errado pelo que o pai e a mãe ensinam. Ah, meu pai sempre me ensinou desde criança a fazer assim, assim, assim. Já viu pessoas falando assim? Às vezes você fala assim: ah, minha mãe sempre me ensinou dessa forma. Ó, faça assim, haja assim. Esse é um parâmetro. É um parâmetro. Ah, eu fiz um curso uma certa vez, eu fiz um certo curso de formação, e lá eles deram algumas dicas, que nós deveríamos agir assim, assim, assim. Então esse é um parâmetro para mim. Ah, não, o meu parâmetro é o grupo pelo qual eu vivo, as pessoas com as quais eu ando. Eu tenho um grupo lá, eu tenho amigos, por exemplo. É muito comum na escola, a pessoa se junta a grupos, não é? Panelinhas, não é assim que chama? Panelinha por quê? Porque é um grupo fechado, redondinho, ninguém entra, né? E se sair também, tem os seus códigos, né? Ah, eu ando com PCC, eu sou do PCC. Qual que é a conduta do PCC? Qual que é o código de ética do PCC? Vocês estão me entendendo? Qual o parâmetro? Ah, não, eu sou político. Sou igualzinho todos os políticos que estão lá. O meu parâmetro é o parâmetro do Planalto lá em Brasília. O que pode esperar de algo assim? Cada grupo, cada parâmetro desse vai definir uma conduta, vai definir uma noção de certo e errado. E eu e você, nós podemos estar nos baseando por coisas que nem sempre são o correto, à luz do que Deus explica, à luz do que Deus nos ensina. Muitas vezes eu posso ir pelos meus próprios instintos. Eu posso. Meu parâmetro é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu penso, o que eu acho. Eu. Um parâmetro egocêntrico, onde eu sou o centro. O que eu penso é lei. O que eu sinto é lei. O que eu quero é lei. Já conheceu alguém assim? Geralmente, os jovens, os adolescentes, eles começam a viver uma vida egocêntrica. Eles começam a ter uma certa idade, eles começam a ouvir algumas coisas lá fora, e eles começam a achar que o pai e a mãe não sabem mais nada. Já viram isso? Eles acham que sabe tudo. Mal tem 15 anos nas costas, acha que o pai que tem 50 não tem a menor noção de nada. Pode ser que não tenha, mas pelo menos ele tem 50 anos, né? São 35 anos na tua frente, meu querido. É ou não é verdade?
Pode não agir de maneira correta, mas vamos comparar 50 anos com 15, 40, com 15, com 10, criancinha de 3 anos, achando que sabe o que faz. Você já deve ter visto isso. Batendo o pé firme, dizendo que vai fazer. E manda, viu? Se o pai e a mãe não tiver muito Deus na vida deles, não tiver noção, o filho manda. Com 3 anos. O pai já não consegue mais dominar. Quanto mais com 10, com 15. Os parâmetros que definem as decisões que nós tomamos, a maioria deles, se não for baseado em Deus, eu posso dizer sem medo de errar, todos eles, se não for baseado nas Escrituras, são parâmetros falhos. São parâmetros falhos. Eu não sei o que é melhor para mim. Não sei, queridos. E eu não tenho a pretensão de saber. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, ficou muito mais evidente que eu não sei de nada. Nada. Coitado de mim se eu quiser viver pela minha própria sabedoria. Eu vou meter o pé pelas mãos. Eu vou quebrar a cara. O parâmetro único que eu descobri, e isso não é mérito nenhum meu, na realidade o Espírito Santo de Deus que nos convence que a palavra de Deus é a verdade. Jesus fala isso. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus diz isso. E quando ele fala para santificar-nos, na verdade, o que é santificar? Santificar é transformar a nossa vida. Nós deixarmos de ser aquilo que éramos sem Deus e nos tornarmos uma pessoa que toma decisões e atitudes. As atitudes são baseadas naquilo que Deus ensina. Nós estamos buscando o processo de santificação diária. E essa palavra, ela tem esse poder. A Bíblia nos apresenta a palavra de Deus como uma água que vai lavando. É muito comum, você já deve ter se perguntado por isso. Você já percebeu que você lê a Bíblia e você não lembra? Já percebeu isso? Ou alguém aqui lê e daqui a um mês, se eu perguntar o que eu preguei hoje, você vai saber falar direitinho, sabe? Queridos, eu me surpreendo. Eu gravo as mensagens e às vezes eu vou ouvir. Esses dias fui editar uma mensagem de 4 anos atrás. Fui editar para pôr na internet. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei, meu Deus, só acredito que eu falei porque é minha voz. Eu não lembro daquelas coisas. Mas o conceito do que está sendo dito entrou no meu coração. Mas as palavras exatamente, tintim por tintim do que foi dito, eu não guardo. E você também não vai guardar. Isso não é desculpa para não ler a Bíblia, inclusive. Que eu já vi gente falar, eu não leio mais, porque eu leio e não guardo nada. Pois é. A água, quando você vai tomar banho, você abre a boca embaixo do chuveiro e bebe ela toda? Não. A água passa pelo teu corpo, né? Quando o chuveiro está funcionando, né? Quando tem energia lá, quando está tudo bem, ele esquenta. A água passa pelo teu corpo e ela vai para onde? Para o ralo. Você não fica bebendo a água do chuveiro. Não, eu não posso perder uma gota. Não. Para que a água passou pelo teu corpo? Para fazer o quê? Para lavar. Eu sei que parece óbvio, eu sei que parece que eu estou falando às vezes, você não está falando com criança. Não, às vezes estamos. Nós somos crianças na fé, meu querido. Sabe quando eu vejo que a pessoa precisa aprender isso? Quando ela reclama que ela não consegue guardar nada que ela lê na Bíblia. Significa que ela não entendeu. A palavra de Deus é um chuveiro que você abre, aquela água passa pelo teu corpo e você fica mais limpo do que era antes. Infelizmente, você não guarda mesmo. O nosso cérebro foi corrompido pelo mal. Não é mais igual o cérebro de Adão, que deu nome a todos os animais. Lá no princípio, no Éden, o cérebro do homem era aproveitado 100%. Hoje não é mais. Cientistas dizem que quem consegue usar 9% da capacidade cerebral já é gênio. É ou não é verdade? Você não precisa guardar. Desde que essa palavra ela passe por você, a hora que está te lavando, te mostra onde está sujo. E aí você limpa. Daqui a um ano você não lembra mais nada do que eu falei nessa manhã aqui para vocês. Mas o conceito de que a água lava, você não vai esquecer nunca mais. E se a água lava, a palavra de Deus lava você também espiritualmente. Vocês estão me entendendo como funciona? É assim. É assim. E Abacuque, ele começa falando com Deus algo importantíssimo, parece pouco, mas ele está falando, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi. O Senhor falou algo e eu ouvi. E aí ele, vírgula, e isso fez com que ele se sentisse temeroso. Ele falou, e temi. Eu ouvi a tua palavra e isso me apavorou. Eu fiquei com medo. Veio temor, respeito no meu coração. Eu ouvi. O que Deus estava falando nessa época?
Deus estava dizendo no capítulo 1 e 2 de Abacuque, depois você pode ler com calma, que os caldeus viriam contra Judá, que Judá era uma nação rebelde, não se arrependia, e Deus está falando, ó, vocês não se arrependem, então eu vou permitir que os inimigos se levantem, eu vou deixar. Eu vou, na realidade, usar os inimigos como instrumento de juízo meu. Deus está falando isso. Por quê? Porque Deus, ele disciplina aquele que ama, a Bíblia diz isso. Disciplina, e a palavra de Deus diz que açoita. Açoitar é bater com um açoite, com uma varinha, não é para tirar sangue, não. Só dá umas. Tem um lugar apropriado no corpo humano que Deus fez para apanhar. Né? Fez. Aquele lugarzinho ali apropriado. Não dá na perna para ficar marcado. Não dá. Vai ali, dá só umas duas. Tá. Deixa ardidinho o local. A criança pensa 2 vezes, 3. Né? E depois termina e fala, ó, você foi disciplinado porque eu te amo, viu? Porque se eu não te amasse, eu ia deixar você fazer o que você queria. E quando você tiver adulto, vai dar dor de cabeça. Mas enfim, Deus faz isso conosco. E aqui Deus agora, ele está usando os caldeus como sua vara de disciplina. Deus diz isso nas Escrituras. Ele usa, ele permite que coisas ruins venham na vida do povo de Israel, porque o povo de Israel está vacilando. E muitas vezes nós vemos as Escrituras mostrando isso para nós também. Que se nós quisermos andar no nosso próprio caminho, Deus vai permitir algumas coisas. Para que nós compreendamos que é bom obedecer ao Senhor. Porque Ele é nosso Pai, e Ele nos ama, e é para o nosso próprio bem. E como crianças, como infantis na fé, nós não conseguimos compreender o que é certo e o que é errado. Os nossos parâmetros estão corrompidos. Os nossos olhos, eles estão como se fossem vendados. Os nossos ouvidos estão como surdos. Então Abacuque entra na presença de Deus dizendo, Senhor, eu ouvi a tua palavra e fiquei com medo e temi. O que o Senhor está falando é duro, temi. Mas ele é uma oração. Ele começa a pedir, logo em seguida ele fala, viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que meio dos anos? Deus havia dito que eles seriam levados por cativeiro, por 70 anos. Isso já era fato, não tem mais como voltar atrás. É como se Deus tivesse dito para Abacuque, está vendo Abacuque? Não teve jeito, eles não me ouviram, eles não se arrependeram, então eles vão sofrer. Lembrando que Deus não tem prazer nessas coisas, não tem prazer. Se ele deixasse Judá viver de qualquer forma, Judá ia sofrer de maneiras piores. Nós vemos que depois do cativeiro, eles voltaram e se apegaram com o Senhor. Foi bom. Foi bom. O castigo que Deus permitiu que eles passassem, foi bom. Para Israel foi bom, para Judá foi bom. Como às vezes eu e você, nós temos que passar por algumas coisas. Porque nós não ouvimos aquilo que Deus está dizendo. E ele começa a pedir, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. É como se ele estivesse pedindo para Deus o seguinte, Senhor, você já viu aquele negócio que às vezes a pessoa é condenada, ela vai para a cadeia, e ela vai pegar lá uma pena de 15 anos. E aí, por bom comportamento, por alguns recursos que os advogados entram lá na justiça, ele pega metade da pena, já viu isso? É perdoado metade da pena, então ele cumpre 50% e os outros 50%. É como se ele estivesse pedindo isso para Deus. Tudo bem, Senhor, o Senhor disse que nós vamos para o cativeiro por 70 anos, mas quando estiver na metade dos anos, é isso que ele está falando, lá para os 35, 40 anos, que o Senhor comece a trazer um avivamento no meio do povo. Ele não está pedindo para Deus perdoar aquilo que Deus já decretou que vai fazer, não, mas ele está falando, Senhor, não se esqueça de nós. Reaviva a tua obra, não deixa que essas coisas caiam no esquecimento, não deixe que nós fiquemos para sempre naquele lugar e nós venhamos esfriar, nós venhamos a perder o foco, não, que o Senhor venha avivar, que o fato do juízo que nós estivermos passando não seja motivo do Senhor virar as costas para nós, porque Deus ele não vira as costas, ele nunca virou e ele nunca vai virar as costas, ele nunca virou as costas para a nação de Israel. Nós vemos que lá no exílio você vai ler o livro de Daniel. Daniel, quando ele escreveu, as coisas que estão escritas no livro de Daniel, tem a ver com eles lá no exílio. Daniel está lá na Babilônia, ele está lá servindo o rei Nabucodonosor, depois vem o império Medo-Persa, substitui a Babilônia e Daniel continua lá, e Deus honra Daniel naquele lugar. Nós vemos a rainha Esther,
sendo levantada, ela no momento crítico onde Israel ia ser destruído lá no cativeiro. Nesses 70 anos, a rainha Esther se levanta como instrumento de libertação para a nação de Israel. Deus está agindo lá. Nós vemos o profeta Zacarias profetizando para as pessoas que lá na Babilônia começaram a construir casas, começaram a viver de maneira confortável naquele lugar. Zacarias lembrando a eles, olha, lembra que nós temos um Deus, nós temos uma pátria. Nós vemos. Deus, ele jamais se esqueceu da nação de Israel. Não é porque eu e você às vezes estamos passando por problemas que Deus virou as costas para nós. Não. Deus, ele jamais se esquece. Mas tem coisas que eu e você vamos passar. Tem dias difíceis nas nossas vidas que nós vamos passar. E Deus, ele muitas vezes está dizendo através da sua palavra, endireita os seus caminhos, muda de vida, muda de situação, passa a fazer o que é certo, conserta, muda a tua história, porque senão você vai sofrer, senão você vai chorar. E se nós continuarmos no caminho de destruição, nós vamos passar por problemas graves que nós não precisávamos. Mas lembre-se, Deus, ele jamais se esquece de nós, jamais. Ele não desiste, não desiste. Ele vai estar sempre esperando o arrependimento. E aqui ele fala, Abacuque está falando, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Já na metade do caminho, lá com 35, 40 anos de cativeiro, Senhor, faça alguma coisa. Faça conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É como se ele estivesse dizendo para um pai que está castigando o filho, ele fala, tudo bem, você está castigando, mas não esqueça que você ama o seu filho. Você está fazendo isso pelo bem dele. É o que ele está falando. Senhor, ele está pedindo para Deus algo que é redundante. Deus, ele é assim, ele é amoroso. Ele fala, está tudo bem, Senhor, o Senhor está permitindo que esse mal venha sobre a nossa vida, mas não se esqueça de nós. Lembra-te do teu amor, da tua misericórdia. Mesmo o Senhor na ira, a ira significa o juízo, o castigo. Mesmo o Senhor permitindo essas coisas, lembra que o Senhor também é misericordioso. Deus é justo e ele é misericordioso. Ele aplica a sua justiça com amor. Esse é o nosso Deus. E Abacuque, ele está meio que querendo lembrar Deus disso, como se Deus esquecesse. Mas Deus não fica bravo com Abacuque, pelo contrário. Versículo 3, ele continua na sua oração. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Deus veio de Temã e do monte de Parã veio o santo. Esse santo com S maiúsculo. Ele está se referindo ao Messias. Na realidade, falar de Temã e de Parã são duas regiões que a nação de Israel passou e foram locais significativos quando eles vieram do cativeiro do Egito. Na realidade, Abacuque, na sua oração, ele está lembrando que Israel já tinha ficado cativo no Egito, 400 anos. E Deus deu o livramento para ele. Ele se refere ao Messias, o santo, que veio de Parã, a promessa com a aliança. Através da arca da aliança que Deus fez ali com Moisés, no tabernáculo no deserto, veio o santo de Israel de Parã. Tudo isso que ele está falando nisso aqui. Ele está falando da aliança antiga que Deus havia prometido o santo, o Messias. Mas ele está lembrando Deus da mesma forma, Pai, que o Senhor fez com a nação de Israel quando saiu do Egito. Lembra-te de nós agora. Faça essas coisas na nossa vida. Nós vamos, tudo bem, nós vamos nos submeter ao castigo, é merecido. Mas traze-nos de volta. Faz com que um dia a gente retorne. E avivados. Que o Senhor nos avive nesse processo. E ele continua, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Isso daí aconteceu, não na totalidade do jeito que está acontecido. A terra encheu-se do seu louvor, não. Mas teve um dia que a glória cobriu os céus, e houve louvor na face da terra. Foi no dia que o Senhor Jesus nasceu. A Bíblia diz que quando ele nascia em Belém, naquele momento alguns pastores estavam no campo e apareceram anjos no céu e eles louvaram. Eles cantaram a glória do Senhor naquele céu. Não foi os céus,
Mas naquele momento, o primeiro nascimento de Jesus, o resplendor do Senhor, ele fala aqui no versículo 4, o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, da mão de Deus, e ali estava o esconderijo da tua força. Ele está falando como se Deus houvesse aberto o céu, e aquele claro enchesse todo aquele lugar, aquela luz enchesse todo o lugar. Isso, dessa forma que está descrita aqui, não aconteceu. Dessa forma não. Encher todo o céu, todo o universo, toda a terra, nunca aconteceu, nunca. Mas o nascimento de Jesus começou um processo. Então é interessante que o profeta Abacuque, ao mesmo tempo que ele está orando, pedindo para Deus lembrar deles no cativeiro, ele já está sem querer, nas suas palavras, na sua oração, ele já está falando da vinda daquele que mudaria todas as coisas. Ele está falando, Senhor, que o Senhor não esqueça a sua promessa de enviar o santo para nós, aquele que mudará as nossas vidas. Nós vemos Abacuque com essa preocupação, mas ele nos dá uma visão, queridos, impressionante, daquela aparição de Cristo que a Bíblia fala que haverá na sua vinda. Não na primeira, na segunda. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus se despede dos seus discípulos, a Bíblia nos narra que Jesus, depois que ele ressuscita, ele andou com seus discípulos mais 40 dias. Vocês sabiam disso? Ele andou, apareceu para um monte de gente. Aproximadamente 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. E ele ensinou, comeu com eles, andou mais 40 dias. E depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele subiu aos céus. E ele se despede dos seus discípulos, dando ordens, falando para eles, uma das últimas coisas que ele falou antes de subir aos céus, ele falou, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Começa em Jerusalém, na Judéia, e vai até os confins da terra. Jesus falou isso, vocês têm uma função agora. Eu vou para o meu Pai, e ele fala várias vezes, eu voltarei. Jesus disse isso várias vezes, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar moradas, e os virei para buscar, para onde eu estiver que vós estejais comigo. Eu volto para reinar, inclusive, que Jesus, ele tem a promessa do reino na terra por 1000 anos, e ele veio, e a Bíblia diz que os seus não o receberam. Ele foi morto. Então ele fala, eu vou voltar. Ele vai voltar para reinar. É o que a Bíblia diz. Então Jesus está subindo ao céu, se despedindo dos seus discípulos. E eles ficaram tudo olhando para o alto. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu nas nuvens. Mas eles ficaram olhando, querendo achar. Cadê? E aí do nada surgem anjos do lado deles e perguntam, cidadãos galileus, o que vocês estão olhando para cima? O que vocês tanto olham? Talvez eles falam, Jesus acabou de subir, vocês não viram? Eles só estão vendo, do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, ele vai voltar dessa forma. Eles deram a entender, ele vai vir das nuvens dos céus. A Bíblia diz, eis que virá com as nuvens dos céus. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cantamos agora, não foi? Toda língua confessará. Todo olho verá. O que Abacuque aqui, sem saber na sua oração ele está dizendo, ele está se referindo a esse dia glorioso, em que Jesus vai voltar, como um relâmpago. Ele fala, Jesus fala isso, assim como um relâmpago se mostra do oriente ao ocidente, quer dizer, quando você vê um dia de relâmpago, que tem relâmpagos, quando você vê o relâmpago, ele passa rapidinho no céu inteiro, ilumina tudo. Ele está falando, assim como você vê o relâmpago fazer isso no céu, assim será a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz que os homens se lamentarão. Os homens, todas as tribos. Por que eles vão se lamentar? Porque as pessoas acham que isso aqui não vai acontecer. E o dia que acontecer, eles vão falar, puxa, era verdade. E eu não criei. Eu não acreditei. Eu não esperava que fosse verdade. Eu achava que era coisa de crente maluco. Eu achava que era coisa de doido. Não é? Por isso que Deus diz na sua palavra que as coisas de Deus para o mundo são loucura. E as coisas que os homens acham naturais serem feitas, para Deus é loucura. Porque as coisas de Deus, elas são fantásticas. E aqui Abacuque fala no versículo 4. Primeiro ele fala no final do versículo 3. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Isso vai acontecer quando Jesus voltar.
E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque está pedindo para Deus pegar leve no castigo. Abacuque está orando, falando: Senhor, lembra-te de nós na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, não esquece de nós. E aí ele mesmo acaba profetizando a volta do Senhor. Não a primeira vinda, mas ele já está falando da sua volta. Sua volta. E aqui ele começa falando sobre avivamento. Aviva no Senhor. O que é o avivamento? O avivamento é nós pedirmos para Deus que Ele venha fazer na nossa vida algo novo, que nos traga vida. O avivamento, geralmente, ele se resume a 3 áreas da nossa vida que estão prejudicadas. Uma delas é uma área onde nós agimos com frieza. Muitos de nós somos frios. Nós agimos com frieza. Nosso coração é uma geladeira espiritual. A palavra de Deus diz algo, você ouve e você é frio. A palavra não mexe mais com o seu coração. Eu não digo ficar emocionado, chorar, não precisa. Tem gente que ouve a palavra de Deus, leva a sério e exteriormente ela não demonstra nada. Também não estou dizendo que se você chorar está errado, não. Mas é que tem gente que pensa: puxa, mas eu não choro, eu não me emociono, será que está tudo bem comigo? Pode ser que sim. Nem todo mundo é igual. Vocês estão me entendendo, queridos? Não existe uma fórmula. Nem sempre você vai ouvir a palavra de Deus, você vai se sentir emocionado. Mas muitas vezes a palavra de Deus tem que te deixar incomodado. A palavra de Deus, ela incomoda. A palavra de Deus, ela mexe com coisas dentro de nós que estão erradas. Que Deus fala: não é assim. E quem está frio, a palavra não diz nada. A pessoa ouve, ela imagina que é para outro, não é para ela. Frios, para não dizer surdos. A palavra. O avivamento é para desfazer essa frieza, é para trazer aquecimento no nosso coração, para fazer com que venhamos a ser aquilo que Deus queria. Avivar, esquentar. Lembra quando Deus lá em Apocalipse ele reclama que a igreja, ela não era nem fria e nem quente? Ele fala: quem dera fosse frio. Se fosse frio ainda dá para esquentar, mas ele fala: mas vocês são mornos. E por ser morno, aí Deus fala algo terrível. Não fui eu que disse isso, foi Deus. Ele falou: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus fala: é nojento, me dá ânsia de vômito. Mas se fosse frio pelo menos, ele fala. Aqui é um caso que ser frio é melhor do que morno. O morno é aquele que parece alguma coisa e no fim não é nada. O frio pelo menos todo mundo bate o olho e fala: bem, esse está gelado, vamos orar para que ele se aqueça. Avivamento. Tem outra área também que precisa ser avivada na nossa vida espiritual. E essa segunda área é a comodidade. Porque muitas vezes nós nos acomodamos, principalmente quando as coisas vão bem. Quando as coisas iam bem, o povo de Israel, a nação de Judá, se acomodou. Parece que tudo vai bem. A mesma igreja que Deus fala que estava a ponto de vomitar-te, elas dizem: estamos ricos e abastados, não temos falta de nada. Isso é comodidade. Eu não preciso de nada. E vive uma vida espiritual de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus quando estão na pindaíba espiritual, quando estão cheio de problema, aí fazem tudo, aí oram, jejuam, fazem campanha, se tiver que andar de joelho a pessoa anda. Aí as coisas melhoram, aí você entende a intenção dela. A intenção minha era somente resolver os meus problemas. Deus resolveu, valeu Deus, tchau. É assim. Melhorou um pouquinho, você percebe logo a comodidade. Melhorou um pouquinho, a pessoa desaparece. Acabou a comunhão dela com Deus, era uma comunhão interesseira. Eu estava com problema, Deus resolveu o problema, acabou o meu problema. Acabou o meu problema, para que eu preciso de Deus? Você vai encontrar muitas pessoas assim no seu caminhar cristão. Acabou, para que eu quero Deus? Eu estava com uma dor aqui, eu orei, acabou a dor, não preciso mais de Deus, para que eu quero Deus? Comodidade. Nós precisamos de um avivamento. Entender que Deus, ele não é um solucionador de problemas, ele é o nosso Pai. Ele é a razão da nossa vida. Ele é aquele que morreu em nosso lugar, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele clama por um avivamento: Senhor, aviva. Por quê? Porque ele olhava para aquele povo, para a nação de Judá, eles estavam frios. A palavra de Deus não dizia nada com eles. Eles estavam acomodados.
Eles só buscavam a Deus quando precisavam de alguma coisa. E a terceira área que nós precisamos de avivamento é o mundanismo. Nós não entendemos ainda que nós fomos resgatados por um bom preço. Cristo nos resgatou. Ele pagou um preço alto. A redenção do Senhor, ela veio sobre a nossa vida. Ele nos redimiu. A Bíblia diz: fostes comprados por um bom preço. Ele pagou o preço. Nós nos esquecemos disso. E aí nós queremos viver igual as pessoas lá fora. Igual todo mundo. Nós não vemos a diferença entre aquele que Deus está santificando e aquele que ainda não tem nada com o Senhor. Nós queremos viver iguais. Volta de novo. Qual o parâmetro que eu vivo? Qual o parâmetro? Ah, eu vejo todo mundo fazer assim. Por que eu vou ser diferente? Porque você não é mais seu. Você é do Senhor. Ah, mas todo mundo diz assim. Por que eu vou falar o contrário? Porque você não é mais desse mundo. Jesus falou para os seus discípulos, ele falou: sabe por que eles te odeiam? Porque vocês não são desse mundo. E se eles odeiam a mim, eles vão odiar vocês também, porque o meu reino não é desse mundo. Jesus falou: não tenho nada a ver com essas coisas. Tudo que você vê lá fora, Jesus não tinha nada a ver com isso. Essas coisas que acontecem no dia a dia aí fora, acontecem porque as pessoas não conhecem a Deus. Mas o dia que elas conhecerem, alguns, queridos, chegam depois de nós. E o avivamento na vida deles é algo impressionante. É ou não é? Tem gente que vai chegar depois ainda. Tem gente que vai chegar daqui a alguns anos, meu irmão, e vai passar na nossa frente. Em meses, vai estar mais espirituais. Estarão mais espirituais do que muitos aqui. Muitos que nós. Que ouvimos. E não muda nada. Coração frio. Vida espiritual acomodada. Parâmetros mundanos. Precisamos de um avivamento. Senão virá juízo sobre a casa do Senhor. Que Deus venha avivar o nosso coração. Tem que acontecer alguma coisa, meu irmão. Nós estamos mortos. Como diz as Escrituras, mortos em ofensas e pecados. Frios, gelados. Uma pedra de gelo é mais animada do que nós, espiritualmente. Às vezes a pessoa está muito animadinha, lá no mundano, mas chega para Deus, uma geladeira. Que lá fora, as coisas que faz lá fora não faria aqui, mas nem que. É ou não é? Avivamento, nós precisamos disso. Tendo a consciência de que Jesus vai voltar na nossa vida. E um dia Ele vai trazer patente todas as coisas. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 fala sobre algo que aconteceu. Muito interessante. Que talvez seria o início do cumprimento desse avivamento que Abacuque está pedindo para o Senhor. Olha o que ele fala. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Jesus pegou os 3. Aqueles 3 eram os mais próximos de Jesus. Jesus se dava melhor com esses 3 apóstolos. Quando ele queria ir para um lugar, só dava para levar 3, era com certeza esses 3 aqui. João, Pedro e Tiago. E se desse para levar um só, quem que ele levaria? João. Não, só cabe um. Eu vou de moto. Quem que vai na garupa? João. Ah, eu vou de Fusca. Vou de aquele antigo Ford Ka, que era pequenininho. Só cabe mais 3, fora o motorista. Então vai João, Pedro e Tiago. Aí se ele estava de van, aí é os 12. É assim. É. Aí a pessoa fala: mas tinha essas coisas naquela época? Não, não tinha não, viu, querido? Não vai dizer que eu inventei que lá tinha moto. Não, estou só dando um exemplo, viu? Mas é isso aí. Esse dia ele estava de Fusca. Levou os 3. Né? João, Pedro e Tiago. Levou no monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Jesus, ele mostrou para eles. Ele havia dito para eles que alguns dentre eles não morreriam sem antes ter um vislumbre do reino de Deus. Ele falou: alguns de vocês aqui não vão morrer sem antes ver o reino de Deus.
Jesus quis dizer que um dia ele ia levar 3 lá no monte e ele ia se transfigurar diante deles. E não é só isso. Você vê no versículo 3 que aparece inclusive Moisés e Elias conversando com Jesus. Ali ele se transfigurou. Naquele momento, ele sobrenaturalmente ele deixou que aqueles 3 discípulos vissem algo que era eterno. Ele viu o reino de Deus. O céu se abriu naquele lugar. Ficou tudo resplandecente. Jesus, por alguns momentos, ficou com seu corpo glorificado, que não era ainda glorificado. Eles viram Jesus como Jesus o é na realidade. Eles viram Moisés, Elias, que já estão lá no paraíso aguardando o Senhor. Eles viram os céus abertos e a voz de Deus falando naquele lugar. Isso é uma pré-figura do que vai acontecer. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1. Que foi o que Abacuque viu, queridos. É muito interessante que na oração de Abacuque, ele viu esse resplendor, lógico que de uma maneira muito maior. Provavelmente o que Abacuque viu é isso que nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 1. E se você já abriu em Apocalipse capítulo 1, que era só para facilitar, volta uma página. Volta uma. Você caiu num outro livro que chama o que aí? Judas. Esse não é o Judas traidor, o Iscariotes não, viu? Esse daqui era filho de Maria, irmão de Jesus, irmão de sangue, irmão de Tiago, inclusive. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus, tá? Outro filho de Maria, que também se converteu e também escreveu esse pouquinho aí. Se você pegar Judas, e destes profetizou também Enoque, versículo 14, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque, para você ter uma ideia, ele está lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, o 7º depois de Adão. Depois de Adão, Adão teve um filho, que teve outro. Na 7ª geração, lá no início da criação do mundo, Enoque já profetizou. Eis, o que ele diz aí? Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque, lá no início de tudo, ele já viu Jesus vindo com milhares dos seus santos. Ele viu a segunda vinda de Jesus, porque na primeira ele nasceu como homem de Maria. Ele não veio com milhares de seus santos. Ele nasceu como homem, não foi assim? O pessoal até gosta de falar menino Jesus, nasceu um menino, uma criança, normal. Mas aqui ele viu a vinda de Jesus. E volta aí em Apocalipse capítulo 1. Puxa uma página. Apocalipse 1. Versículo 12. Ele fala assim. É João, o apóstolo João, na ilha de Patmos. Ele teve uma visão num domingo de manhã, e ele fala: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancas como lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Esse é Jesus. Ele continua falando: tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. E ele mesmo diz: amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus aparece para João nessa visão gloriosa, no seu corpo glorificado, com olhos de fogo, com cabelos brancos como a lã, seu corpo resplandecente. João, que estava acostumado a andar com Jesus, quando viu ele na sua glória, na forma como ele virá, ele caiu como morto. Ele não suportou aquela visão, aquilo foi forte demais, grande demais para ele. Mas Jesus pôs a mão direita sobre ele e falou: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, eu venci todas as coisas. Abacuque estava lá preocupado, que ele ouviu a palavra de Deus, uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, ele temeu,
mas no meio do seu temor ele pede para Deus um avivamento, e o Espírito Santo ali, através da boca de Abacuque, ele fala: o avivamento virá quando virá o nosso Senhor, quando virá o santo de Parã, quando vier esse santo, esse homem glorioso, o céu se encherá com a sua glória, a luz do Senhor encherá todo o universo, haverá louvor em toda a terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, finalmente virá e mudará todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que na expectativa dessas coisas, que vidas santas nós temos que ter diante do Senhor. Nós temos que, como Abacuque, falar: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu fiquei com medo. Eu ouvi a tua palavra e eu temi. Eu vi que eu andava longe do Senhor. Eu vi que o seu juízo vinha sobre Judá. E eu quero, Senhor, eu quero um avivamento. Eu quero que o Senhor mude a nossa vida. E nessa manhã, igreja, eu quero junto com você pedir para que Deus venha avivar a nossa vida, que nos tire do gelo, que nos tire do comodismo, que tire de nós as coisas que nós temos visto e vivido lá fora. Que nós sejamos um povo verdadeiramente separado para o Senhor, que quando as pessoas olharem para nós, elas não compreendam o que tem em nós que elas não têm. E aí se elas perguntarem: você tem algo diferente? Você fala: eu tenho Jesus. Eu tenho Cristo na minha vida, o Salvador, ele entrou no meu coração, ele fez nova todas as coisas. Eu era antes sim uma geladeira, hoje não, hoje eu não sou mais frio. Eu era acomodado sim na minha fé, hoje eu estou vivendo a fé plenamente. Antes eu vivia igual todo mundo lá fora, mas hoje eu vivo para o meu Senhor, porque Ele me salvou, porque Ele me resgatou, e Ele vai voltar. E um dia você vai estar diante desse Deus glorioso dessa forma. A Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?